Paulo, existe a questão de drenagem, que eu falei anteriormente, que nós temos que cuidar onde a grama vai ser colocada para não acumular água. E também tem a questão da rega, né? A irrigação, como vai acontecer, molhar a grama com uma mangueira, ter já uma irrigação no terreno. Isso ajuda muito na que a grama fique bonita, a manutenção da mesma. Né? Isto. Existe a possibilidade de se instalar um sistema de irrigação, certo? Mas a maioria dos jardins hoje, né, ainda a rega é manual. Um cuidado muito importante na grama é que quando for molhar, escolher preferencialmente as horas mais frescas do dia. Se tiver a possibilidade de molhar a grama de manhã cedo, é o melhor horário. Uma vez que ela é melhor, bem melhor. Por quê? Porque de manhã cedo a grama já está molhada com orvalho. Então, tu não aumenta as horas de água na folha. Se a gente molha o gramado à tarde ou à tardinha, não vai ter mais tempo do sol secar as folhas. E essas folhas vão ficar molhadas até o outro dia, às 9, 10 horas da manhã. Então, às vezes, se tu molha à tarde ou à tardinha, o gramado vai ficar molhado 12, 13, 14 horas com água sobre a folha. Isso pode ocasionar problemas de doença. Lógico, se não tiver condições de molhar de manhã, molha à tardinha. Né? Se não tiver à tardinha, molha a qualquer horário, mas não deixar de molhar. Tá? Outro cuidado muito importante, é preferível molhar um gramado poucas vezes com abundância de água do que molhar todos os dias com pouca água. Então, o ideal seria que molhasse 2, 3 vezes por semana e realmente encharcar o gramado. Né? Mas no verão, assim, que é aquele calor insuportável, o que tu aconselha quando dá uma semana muito quente, molhar todos os dias ou intercalar mesmo com aquele calorão? Eu sempre aconselho intercalar, pelo seguinte, no momento que tu joga água com abundância, essa água tende a penetrar no solo, certo? Com o intervalo, começa a secar a terra de cima para baixo. Secando a terra de cima para baixo, o que vai fazer? A grama naturalmente vai começar a procurar enraizar mais profundamente para buscar essa água que você colocou com mais quantidade. Isto tu vai induzir a grama a criar um sistema radicular mais desenvolvido. Consequentemente, essa grama vai ficar mais resistente à seca. Se a gente molha todos os dias, a gente coloca água na camada superficial. Aonde a grama vai buscar água? Nessa camada superficial. Se um dia faltar água, né, consequentemente, essa grama vai sofrer. Paulo, como acontece a adubação, assim, questão... A manutenção da grama também, depois de um tempo, precisa que ela seja adubada. Como acontece isso? Bem, realmente, como é um ser vivo, ele precisa se alimentar, né, o gramado. Então, ele tira os nutrientes do solo e isso vai se desgastando com o tempo. O ideal seria que, de vez em quando, 3, 4 vezes por ano, se coloque, faça uma adubação química com adubo NPK. E eu aconselho 1 a 2 vezes por ano, né, fazer uma cobertura do gramado. Né? Como é que se faz essa cobertura e por quê? Se faz porque com o tempo vai se cortando a grama, vai se varrendo, vai se tirando a camada superficial de terra e vai deixando a grama com as raízes mais expostas. Então se faz preferencialmente durante o mês de outono ou na entrada da primavera, uma cobertura do gramado, se chama top dressing, né? Vestir o gramado. Uma maneira barata de se fazer, né, e muito eficiente, é misturar matéria orgânica, um esterco de galinha ou algum tipo de composto orgânico com areia. Né, uma areia fina, né, e se faz uma camada muito fina, uma camada de mais ou menos meio centímetro em cima do gramado. Né. Eu vou mostrar aqui uma mistura que foi feita, né, de areia com esterco de galinha e se faz uma pequena cobertura no gramado, depois se passa uma vassoura e rega esse gramado e está feita a cobertura.
Né? É simples esse processo, Paulo. E assim, ó, quando você faz o jardim, você também pode depois fazer a manutenção para o cliente e também adubar. Sim, em muitos jardins a gente tem equipes de manutenção. Em muitos jardins que a gente instala e outros jardins a gente assume o controle desse jardim, né, através de contratos, onde nós vamos fazer a manutenção, vamos cuidar, né, desse jardim, fazer as adubações, as podas, né, que for necessário para o bom desenvolvimento desse jardim.